Recentemente participei de um QIA em Miami, onde compartilhei minha experiência como fotógrafo de F1. Aqui está um resumo do que eu disse. Onde você começou neste esporte e como você descreveria seu papel na Fórmula 1? Eu fui ao Grande Prémio de Abu Dhabi de 2016 como um convidado pagante da Red Bull e estava na garagem ouvindo Daniel Ricciardo conversar com seu engenheiro de corrida com os fones de ouvido e já estava calmo e quieto e pensei que gostaria de fotografar este esporte e então entrei em contato com a Red Bull após o evento e perguntei quem eu deveria falar que faz mídia para a Federação Internacional de Automobilismo. Eles me deram o nome do cavalheiro e eu enviei a ele um pacote muito criativo e disse que isso é o que eu acho que posso fazer pelo esporte. Eu começarei com os testes, se você me permitir, e ele respondeu que sim, tudo bem, e foi aí que comecei. E eu gostaria de dizer que fiz 20 anos de fotografia antes disso, mas não, eu nunca tinha tirado uma foto de um carro em uma pista. Sim, essa é uma afirmação bastante válida antes de começar a fotografar o nível mais alto do automobilismo, e agora tendo feito 8 temporadas, esta é a minha 8ª temporada com o Instagram. Meu filho disse que eu tinha que usar o Instagram e eu resisti um pouco e ele disse não, você tem que usar e eu finalmente usei e agora temos quantos seguidores? E com o YouTube, um ano depois, ele disse, eu sei que você tem que começar o YouTube. Porque outro fotógrafo estava fazendo alguns vídeos onde ele falava sobre suas fotos e era feito de maneira bastante ordinária e eu pensei que poderia fazer melhor que isso e sim, fizemos um número louco de vídeos e isso simplesmente consome minha vida. O que acontece por trás da lente em um evento de Grande Prêmio de Fórmula 1? Se eu puder contar o meu dia hoje, cheguei talvez às 8h30 e fiz um pouco de coisas no centro de mídia, temos uma mesa e este evento é incrível porque eu, o Michael e outro jovem temos uma suíte que normalmente é vendida por muito dinheiro para os patrocinadores da equipe de futebol, mas estamos sentados com vista para o paddock meia hora lá e depois descemos e ficamos por aí por umas boas 3 horas e esperamos os pilotos passarem por nós e não haverá nada por meia hora e então 3 ou 4 chegarão. Constantemente tiramos fotos, correndo por aí porque Lewis nos mantém alertas, entrando por trás e nos desviando. Após tirar uma foto com minhas coisas, aperto um botão para enviar a foto da câmera para o meu bolso, ela sobe para a internet, volta para Perth, acaba no Dropbox do meu telefone, então posso fazer o upload ou tenho um funcionário que trabalha em outro lugar para fazer o upload no Instagram e também na Getty Images, gerando receita com a venda das minhas coisas na Getty. Eu faço um monte de outras coisas, eu faço YouTube, eu faço impressões assinadas com pilotos, eu tenho algumas mercadorias, eu faço coisas assim, eu tenho patrocinadores, então não é apenas vender imagens para as pessoas para o seu uso final. E você acha que agora, onde o esporte está indo, isso está permitindo esses tipos de fluxos de receita multifacetados, que você pode construir um perfil agora nas redes sociais, você pode usar isso para alcançar mais pessoas. Obviamente, há muito interesse no que acontece por trás do esporte, não apenas no que acontece na pista. E isso está permitindo esse tipo de carreira. As coisas que estou fazendo agora, eu nunca pensei que faria. Estava trabalhando com Pierre Gasly e seu empresário propôs um acordo de impressão assinada, onde eu vendo as impressões e recebo uma porcentagem. E eles também vendem e eu recebo outra porcentagem. Aceitei e fizemos um acordo de 100 impressões. Ele vendeu 10 e eu vendi 90 e ele tinha... Com 3, 4 milhões de seguidores, vendi 90% do estoque. Se fiz isso com ele, vamos fazer com outros pilotos. É incrível o que acontece quando você está lá fora fazendo coisas o tempo todo. Você está criando muito, fazendo upload no YouTube, impressões e conexões de pilotos e palestras. Além disso, está vendendo via Getty, suas próprias plataformas. E seu YouTube é um dos que mais cresce na criação de conteúdo no espaço do automobilismo. Você sente que sim, à medida que está ganhando mais exposição, você tem mais exposição ao risco? Sim, eu odeio ter que fazer todas essas coisas, mas felizmente eu tenho uma equipe em Perth e um departamento de tecnologia da informação que é muito atento e eu tenho que suportar toda a angústia da autenticação de 2 fatores e usar VPNs às vezes, eu esqueço de ligá-las. Mas eu estou muito atento às redes Wi-Fi e ao fazer login. Eu jamais digitaria minhas senhas bancárias usando o Wi-Fi de outra pessoa.
Estou ciente disso e às vezes posso ser um pouco preguiçoso, recebendo uma bronca do meu escritório por conta disso. Mas assim, é real, temos que ter cuidado. Como isso afetaria você se, como seu colega, fosse bloqueado de suas contas? Qual seria o impacto? Em você, muitos palavrões. E porque meu escritório fica em Perth, muitas vezes são fusos horários loucos, então haverá pessoas trabalhando até tarde da noite. Isso me sufocaria. Não sei como contornaríamos isso. Eu não faria nada. Alguém mais resolveria, mas não seria bonito. Então sim. Nós apenas assumimos que devemos ser extremamente cuidadosos. Você publicará um conteúdo e existem pessoas online que estão pegando esse conteúdo e depois reeditando-o. Sim, chinês. Muitas redes chinesas pegam meus vídeos, os traduzem para o chinês e os utilizam. E recebo várias pessoas me alertando sobre isso. Realmente, o que eu vou fazer? Não é um mercado em que eu me concentro. Porém, outras pessoas pegam minhas coisas, usam online e alguém dirá: essa pessoa usou sua foto ou fez algo com seu conteúdo. Se for uma audiência considerável, apresentaremos uma fatura para pagamento pelo uso. E haverá um pouco de discussão e vai e vem antes. Ou eles removem ou nos pagam. Mas se for alguém pequeno, provavelmente não vale o esforço. Nós estamos atentos. Eu tive um cara aqui. Alguém pegou algo meu, pedi para retirar e ele recusou. Avisei que caso não retirasse, tomaríamos providências. E ele respondeu com Kim, não significa não. Então conseguimos retirar, ele recolocou e conseguimos retirar de novo. Ele colocou pela terceira vez e eles fecharam a conta dele e ele ficou muito bravo. Felizmente nós vencemos. Não significa não, sim. Kim, compartilhe como você consegue a foto perfeita. É estar no lugar certo na hora certa ou há um conhecimento por trás disso? Onde você se posiciona e como sabe onde estar? Os grandes fotógrafos com quem eu trabalho, nós dois trabalhamos com muitos deles da Getty, eles sabem como uma ótima foto se parece, eles sabem onde precisam estar e identificaram a luz certa. Essa é a minha fraqueza. Se eu puder ir e sentar no mesmo lugar que Clive Mason, provavelmente consigo tirar uma foto tão boa quanto a de Clive, mas para saber ir lá, em qual esquina, em que horário é difícil. Olha, você tem que tirar uma foto nítida, isso provavelmente é a coisa óbvia. Você quer uma luz agradável e se você olhar para os slides aqui, tem uma do Daniel Ricciardo entrando na grade em Hockenheim e tem tantos elementos, estava chovendo, então ele está vindo direto para mim. Estamos parados na pista porque eles estão vindo para se formar na grade. O spray está saindo dos pneus, tem o Max no fundo, tem uma bela arquibancada de pessoas coloridas. Sim. Então tem todos esses diferentes elementos que eu nunca mais tive, né? Então para mim essa é a foto perfeita, como o capacete dele nítido, ele está lindamente posicionado de um lado, tem tantas coisas que tinham que dar certo e poderiam ter facilmente dado errado. Fotos favoritas da Ferrari, vou começar com você, quem você sugeriu esta aqui. É do 42 ao andar da Torre Dourada e foi tirada através de uma janela com uma abertura assim e tem um cara abaixo de mim. Então somos dois, é uma coisa muito desconfortável de se fazer. E na época eu não pensei, para ser sincero, vi outro cara filmando porque eu estava capturando um ângulo diferente. Olhei por cima do ombro dele e pensei em fazer o mesmo. A imagem é boa porque tem uma sombra adorável atrás do carro. É o sol da tarde e a distância é grande, o que torna a cena incomum. De vista e considerando que você tem algumas belas obras de arte nas guias ali. E algum patrocínio. Sim, eu gosto da foto. Nos são oferecidos esses lugares para filmar em certas corridas, então certo, temos uma torre aqui, podemos ir e filmar de um barco aqui, ou seja lá o que for, mas você precisa ser credenciado para ter esse privilégio, e é um privilégio raro, e é... As fotos ficaram ótimas. Agradeço por organizarem este evento incrível e peço desculpas enormes, pois é patrocinado pela equipe Ferrari, certo? Porque estou vestindo Red Bull. Enorme. Peço desculpas por isso, mas a pergunta é para todos os três. Se pudessem escolher redesenhar o layout da pista de uma das corridas para obter a melhor foto, qual seria? Em vez de ir à Tilca para projetar os circuitos, ir aos criadores de conteúdo para projetá-los para a melhor foto. Qualquer nova pista a ser redesenhada deve ter a saída da piscina. Este é um canto que tem uma barreira tão alta e costumávamos poder ficar com as câmeras em cima dessa barreira e os carros passam a 100 km por hora e mesmo se você fotografar em volta do canto e tiver uns 10 metros em volta do canto, você tem sua câmera no
O braço é sensível a ponto de sentir se alguém encostar na barreira a 10 metros de distância. Gosto disso como uma emoção, algo egoísta como fotógrafo. Fica ótimo também na televisão. Qual é o seu conselho para alguém que está começando em um negócio de cobertura de mídia online? Bem, você tem que postar muito, você tem que se esforçar. Talvez tenha algumas pessoas fornecendo ideias, como meu filho, no momento, ele olha minhas coisas e diz, faça mais disso, não faça isso. Não há receita, mas eu vou te dar um exemplo. Tem esse cara que faz bolsas, ele é um fabricante de bolsas, mas ele compra bolsas caras e as corta, dizendo, olha, essa é brega ou essa é ótima. Agora, se eu quisesse uma bolsa, eu iria até ele, porque ele é o especialista, mas ele nunca tenta me vender. Tudo o que ele faz é me mostrar que essa bolsa é cortada e parece assim. Então eu não sei. Você pega isso e descobre como isso se encaixa com o seu negócio. Qual perspectiva na pista te excita mais? E eu percebo que isso pode variar por pista, então você pode escolher o que quiser. Mas se houver uma perspectiva genérica, eu gostaria de entender como você se posiciona, como decide se posicionar na pista. Essencialmente... Estou ciente do fato de que se eu tirar uma foto apertada de um carro, esse carro pode estar em qualquer lugar. Então eu sou culpado por não fazer isso, procuro fotos que mostrem o lugar onde estamos. E será aquela foto do topo do prédio no início da corrida em Mônaco? É fantástica, serão fotos em Baku, onde você tem a cidade velha, qualquer coisa que te coloque naquele lugar. E obviamente as coisas que não queremos lá são cercas de arame, não queremos um banheiro no fundo, não queremos esses manipuladores de televisão. Para fotografar o circuito, posicione-se de forma a capturar uma história interessante, além de apenas carros. As pessoas não se interessam por fotos de carros, a menos que estejam de cabeça para baixo soltando faíscas. Evite ônibus passando ao lado do circuito. Como você recomendaria alinhar um fotógrafo para conseguir ser contratado por uma dessas grandes empresas, para poder fazer disso não apenas um hobby, mas realmente uma carreira? Acho que você precisa escolher as empresas para as quais quer trabalhar e fazer o trabalho para elas antes mesmo que peçam. Assim, elas ficarão tão endividadas com você que se sentirão culpadas por não contratar. No meu negócio de mensagens em espera na Austrália, ligamos para pessoas que estão anunciando. Quando elas esperam na linha, dizemos, você já considerou mensagens em espera? Se dizem que não precisam, sugiro. Que tal algo assim quando você nos ligar? Espere na linha. E então toco 2 mensagens de exemplo, gravadas para eles, e eles dizem, oh sim, isso é ótimo, nós precisamos disso. E eles acabaram de dizer 40 segundos atrás que não precisavam disso. Então eu sempre segui esse caminho, onde eu quero fazer algo pelas pessoas e então fazê-las me deverem algo. Em relação a eventos como a Indy 500, por exemplo, o IFAM... No fim de semana do Grande Prémio de Mônaco ocorre a Indy 500, então nunca é uma opção para mim. Embora todos digam que eu deveria ir dar uma olhada, não quero perder Mônaco, pois acho que este é o nível mais alto do esporte que vai para todo o mundo, tem uma enorme audiência e simplesmente não acho que haja algo melhor. Minha pergunta, Nilson, eu fiz 2 perguntas, na verdade, para Kim. Por que você foi para Abu Dhabi em 2016? Porque o telefone estava bem baixo naquele momento. Queria me divertir, então pensei que iria lá e... Um cara me arranjou alguns ingressos corporativos e pagou o dinheiro, e veja o que isso causou agora. Isso me custou muito dinheiro nos primeiros anos, mas compensou a longo prazo. Vou deixar isso com uma última pergunta. É um grande tema, provavelmente, em todas as indústrias do mundo agora, incluindo esporte e conteúdo. Inteligência artificial, amiga ou inimiga? Começando com você, Kim. Meus colegas no escritório sugeriram testarmos miniaturas geradas por inteligência artificial para nossos vídeos. E na primeira, apanhamos feio. As pessoas estavam apenas indo por usar inteligência artificial. E então decidimos fazer uma segunda por algum motivo e apanhamos novamente, então não faremos mais. E então eu tinha uma foto realmente bonita do Max, que é genuína, e colocamos isso e 3 ou 4 pessoas disseram, isso é inteligência artificial, então eu não tenho certeza de quanto isso vai ser uma coisa para a fotografia, mas não, eu não vou usar isso. Obrigado novamente por se juntar a nós, é um verdadeiro prazer, e muito obrigado pela Beach Defender. Novamente, você sabe, um grande patrocinador da escuderia Ferrari HB. Eles estão lá para ajudar a proteger os pilotos na pista, mas também para proteger as operações que a Ferrari realiza ao redor do mundo na Fórmula 1 e também em seu negócio automotivo.
Agradecemos também aos painelistas Kim Hillman, Michael Potts e Lydia Harper. Você pode parar de postar no Instagram por agora, Kim.